eu vou continuar falando sobre a dureza de coração. Hebreus 3:7. Por isso, como estou lendo aqui, por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele no dia em que eles puseram à prova o Senhor no deserto, Deus no deserto. Hebreus 3:10. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer os meus mandamentos. Então, o Senhor deu os mandamentos porque aquele povo não tinha também a orientação do Espírito Santo, né? E para que eles pudessem seguir e se manter em cima da palavra de Deus, seguir as ordens de Deus, obedecer o que ele pede, né? Ezequiel 2:4, são teimosos e não me respeitam. Tem uma parte que fala assim. Outra fala, Ezequiel 18:31, abandonem todo o mal que vem fazendo e crie dentro de vocês uma mente e um coração novo, israelitas. Por que vocês querem morrer? Como já tinha falado no vídeo anterior, existe o caminho, né? Entre a bênção e a maldição. Escolha a vida ou a morte. Escolha. Então a gente já sabe, né? Persistência no pecado revela a dureza de coração. Se você já aprendeu que aquilo não é pecado e você volta naquele mesmo pecado, claro, tem vezes que a gente faz sem pensar, né? Ai, sei lá, fiz por impulso. Aí eu não queria fazer o mesmo pecado, cometer o mesmo pecado e cometi, né? Mas tem muitas vezes que nós já sabemos o que não podemos cair e vamos lá e caímos nesse mesmo pecado. E isso significa que o nosso coração está duro. A gente pode tem sempre um aprendizado, um ensinamento novo para a gente aprender com o Senhor, de coisas novas, para viver no novo dele. E não aceitar viver escravos do pecado, como eu já tinha falado. Se você tem uma persistência no pecado, isso vai revelar a dureza do seu coração. Se você ficar cometendo os mesmos pecados para a vida inteira, gente, os mesmos pecados, sei lá quantas vezes, né? Não é normal isso, gente. Não é normal. Nós precisamos sempre estar avaliando a intenção do nosso coração diariamente, todos os momentos, para que a gente se mantenha em santidade, mantenha a presença de Deus favorável a nós, não contra nós, né? Que a gente mantenha conforme a vontade do nosso Pai. Atos 7:51, vou ler aqui. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como o Espírito Santo os antepassados de vocês rejeitaram. Então que a gente não seja surdo para ouvir a mensagem de Deus, que a gente seja maleável para o Senhor, que a gente não seja cego para não enxergar o que o Senhor tem para nós, como tinha falado lá atrás em Mateus. Que a gente não seja cego para ver a palavra do Senhor e nem de ouvir a palavra do Senhor. E isso é rejeitar o Espírito Santo. Cometer sempre os mesmos pecados é rejeitar o Espírito Santo, porque ele sempre está falando coisas novas, mostrando coisas novas. E Isaías 48:4. Eu sabia que vocês eram teimosos, que são duros como o ferro e o bronze.
revolta, rebeldia, é pecar contra Deus de propósito, com a intenção de desobedecer. Ou seja, eu já sei qual que é a verdade. Eu já sei qual que é o caminho. Eu já sei qual que é a obediência. Eu escolho desobedecer. Não, eu vou falar porque eu quero falar mal. Não, eu vou, né? Sei lá, a pessoa me olhou atravessado, sei lá, né? Falar alguma coisa, não fale nada, evita. Porque nós estamos aqui na terra e o Senhor está lá no céu. Que nós evitamos falar, que a gente evite ficar alimentando pensamentos que não agradam o Senhor. Que a gente renove pensando, não, coisas do Senhor, né? Na palavra diz, pense naquilo que é bom, né? Aquilo que é agradável, as coisas boas, o que edifica, que é puro. E rebeldia é escolher o pecado conhecendo o que é certo. Rebeldia é escolher o pecado conhecendo o que é certo. E é pecar contra Deus de propósito com a intenção de desobedecer mesmo a Deus. Salmos 32, 9. Lendo, continuando a ler aqui. Não seja teimoso como cavalo ou mula, que não tem entendimento. Não justifique suas ações, respaldando seus sentimentos. Em Salmos 32, 9 só fala: não seja teimoso como cavalo ou mula que não tem entendimento. Parece que eu tô falando as duas coisas juntas, né? Não. Então não seja teimoso como cavalo e mula. Que a gente seja inteligente. Que a gente possa optar por tomar decisões corretas, certas, puras diante do nosso Deus. Nós temos que agradar Ele, não temos que agradar a nossa própria carne. E ali um pouco do que eu falei é um pouco do que eu escrevi realmente que nós fazemos. Se a gente, quer dizer, se a gente não vigiar o que a gente faz, né? Não justifique suas ações respaldados nos sentimentos. Ah, eu agi assim porque tal fulano agiu assim. Eu agi assim porque tal fulano olhou atravessado assim. Eu agi assim porque tal fulano falou assim para mim naquela mensagem. Ah, eu agi assim porque, nossa, né, a gente a gente não pode se respaldar os nossos sentimentos justificando as nossas ações. Para Deus isso é pecado e ponto final. A gente não vive pela razão, nem pelo que a gente sente. A gente vive pela fé. A gente vive fazendo a vontade de Deus, o Pai. Obedecendo a palavra. É por isso que nós lemos a palavra, para que a palavra esteja dentro de nós. E que a gente possa estar com os nossos sentimentos alinhados com o céu, com a palavra de Deus, e não no nosso orgulho, que contamina todo o nosso ser como uma lepra. O orgulho, ele é uma lepra, contamina todo o nosso ser. Quando a gente vê, fez um estrago tremendo. E Salmos também, 139, do 23 ao 24, fala: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Salmo 119, do 9 ao 11. Guardo suas palavras no coração para não pecar contra ti. Amém? Que a gente possa estar
vigiando a motivação do nosso coração diariamente, para que a gente não venha cometer os mesmos pecados, porque isso é a dureza de coração. Que a gente libere as pessoas da nossa vida, porque que a gente libere o que nosso eu quer sentir, quer falar, quer agir, que a gente vá contra nós mesmos, que a gente aprenda a lutar contra nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo, lutar contra a gente mesmo. Então que a gente venha ter um coração ensinável, que a gente tenha uma mente ensinável e que a gente possa ressignificar todos os nossos pensamentos. Às vezes vai vir bombardeio de pensamentos, aqueles que a gente não quer. Vem, claro que vem. A gente não controla eles, mas a gente ressignifica eles. Bom, eu tô pensando isso, por que eu tô pensando isso? Bom, é por causa disso. Mas se é por causa disso, o que a palavra diz sobre isso? Diz isso. Então, eu ressignifico sobre isso, com a palavra diz sobre minha vida isso. Eu fico com isso. Que a gente possa estar sempre, ter sempre um coração ensinável e que a gente aprenda a lutar, que a gente não possa permitir que venha o que o Senhor já nos tratou, nos curou. Que a gente venha andar em pureza de vida, venha andar na paz que excede o entendimento. E que a gente não pegue nenhuma sujeira, nada que nos contamine e tire-nos da presença do nosso Senhor. E tem mais uma palavra que eu queria ler aqui. Marcos 7, 21 e 23, Isaías 59. Bom, pera lá. Advertências contra o pecado. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que o separaram de Deus por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo inteiro para Deus. Os processos judiciais se baseiam em mentiras, as pessoas concebem maldades e dão luz ao pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá. Quem neles pisar fará sair uma víbora. Suas teias não servem de roupa e ninguém pode se cobrir com elas. Tudo que fazem é cheio de pecado e violência é sua marca. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar por onde passam. Deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar a paz e não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos e quem os segue não sabe o que é paz. Não há retidão em nosso meio, não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos tateando como quem não tem olhos. Mesmo no claro do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Totalmente cegos, né? Entre os vivos somos como os mortos, como zumbis. Imagina que peso é isso, hein? Viver como um zumbi.
Rugimos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça, mas ela nunca chega. Procuramos salvação, mas ela está distante de nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Aqui é o caminho da rebeldia do pecado mesmo. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou em não encontrar justiça alguma. Eu creio que já o próprio texto fala por si, né? Agora eu vou ler Marcos. Marcos 7 para encerrar. 7 de 21 ao 23. Pois de dentro do coração da pessoa vêm seus maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas são desprezíveis, vêm de dentro, são elas que os contaminam. Como a gente sabe, o que contamina a gente é de dentro para fora. Não é o que está lá fora. É o que está dentro de nosso coração nos contamina inteiro. Como lepra. Como a lepra contamina. Que as pessoas antigamente tinham muito dessa doença, né? E eram curadas por Jesus. Que a gente possa, que essa lepra não possa, essa doença, esse orgulho não possa nos contaminar, não possa fazer com que a gente não se humilhe perante a mão de Deus, não seja, tenha um coração moldável, que a gente não permita que o orgulho nos deforme, mas que a gente se molde pela palavra de Deus, que a gente se molde pelo que o Espírito Santo venha nos moldar e que a gente possa manter sempre a verdade dentro de nós, sendo guiadas por quem é de verdade. O Espírito Santo de Deus nos guia na verdade, no caminho da verdade. E que a gente possa sempre ter um coração quebrantado diante de Deus, um coração sempre entregue a Deus, e que a gente possa viver em arrependimento e que a gente não deixa que o pecado seja um estilo de vida pra gente, mas que a beleza da santidade de Deus venha estar dentro de nós, para que o Espírito Santo faça morada e habite em nós e continue fazendo a obra, terminando a obra que ele começou em nossa vida. Amém?